Amém. Isaías capítulo 1 diz, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Esse texto introdutório de Isaías, que depois vai continuar a partir do verso 10, dizendo, condenado o culto hipócrita. Mas o profeta Isaías, ele vem falando contra Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém hoje representa o quê? Visto que nós nos chamamos de Israel de Deus, amém? Não é assim que nós nos chamamos? Israel de Deus? Então, Judá e Jerusalém representam o quê? A igreja, amém? Não é isso? Eu creio que sim, né? Nós somos o Israel de Deus. Jerusalém nada mais é a tipificação do que? A igreja, porque Jerusalém é onde Deus reunia o seu povo. Judá, onde Deus reunia o seu povo. Israel como um todo, a nação sacerdotal. Nação sacerdotal hoje é o quê? A igreja. Então, nós temos aqui uma tipificação. E nós vemos que a Escritura diz, ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra. O Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A pergunta não é essa, a questão não é essa. Nós não estávamos completamente perdidos, alienados, nas nossas paranoias. Não éramos filhos, éramos apenas criaturas de Deus, completamente perdidos, com entendimento completamente louco, se curvando diante de um boneco de gesso, chamando tranca-rua de meu pai e pombagira de mamãe. Não era assim? Nós éramos os seres mais estúpidos que um planeta pudesse conceber, completamente cegos. O que Deus fez conosco? Nos transformou em filhos, nos deu dignidade. Hoje não nos curvamos mais para colocar trabalhos nas encruzilhadas. Dobramos os nossos joelhos e adoramos um Deus verdadeiro e santo, que retira o jugo e o fardo dos nossos ombros e nos dá a sua graça e nos dá a sua paz. Então, olha o que o Senhor fez conosco. Ele nos criou como filhos e nos engrandeceu. Nos fez nação sacerdotal,
povo de propriedade exclusiva dele. Não devemos obediência a mais ninguém, a nenhum governo, a nenhum rei, a nenhum dos que se dizem soberanos. Para nós há um único Deus e um só Senhor chamado Cristo Jesus. Ele nos engrandeceu, Ele nos fez a promessa: 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele nos sustenta na palma da sua mão e ninguém nos pode arrebatar. Não tem armas, não tem homens, não tem Estado, não tem nada. Aleluia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele nos engrandeceu mesmo. Aleluia. Ele baniu o medo do nosso interior. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Nada nos pode causar medo. Isso que é engrandecer. Isso que é Deus. Tu não tem medo de polícia, tu não tem medo de delegado, tu não tem medo de revólver, tu não tem medo de nada, porque Ele é o teu escudo. Ele nos engrandeceu ou não engrandeceu? Engrandeceu. Olha o que Ele fez com a sua igreja, engrandeceu, cercou-nos com uma sebe e nos deu a promessa: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Engrandeceu, claro que Ele engrandeceu. Para quem o conhece, vê que Ele nos engrandeceu. Quando você olhar para trás, né, você se vê lá no passado. Quem era você no passado? Nada, absolutamente nada, perdido, sem nenhum conhecimento daquilo que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, completamente perdidos, cegos, guiados por outros cegos, sempre caindo numa cova aqui, em outra cova colar. Era assim a nossa vida, mas Ele nos arrancou as vendas dos olhos e disse: vinde após mim. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Hoje nós, seguindo Jesus, temos tudo esclarecido diante dos nossos olhos. Ele nos engrandeceu, Ele nos criou, nos engrandeceu, nos fez filhos. Aí Ele diz e vem e diz: ó, isso tudo que eu fiz, o que aconteceu com eles? Estão revoltados contra mim. Irmão, você está revoltado contra Deus? O contexto aqui histórico é Israel, mas o contexto profético pega todo aquele que tiver saído do prumo da palavra. Você pode não estar revoltado contra Deus. Eu posso não estar revoltado contra Deus. Mas tem muita gente por aí que está. Como que estão? Porque abrem a boca e falam contra Deus? Não é isso. São as nossas atitudes que descrevem a nossa revolta contra Deus e os princípios da sua palavra. Ele vem e faz até uma analogia aqui, dizendo: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Depois o profeta Oséias vai dizer: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, veja aqui, a partir do verso 10, o Senhor continua a falar: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Mas para quem Deus está falando? Para Judá e Jerusalém. Como pode o povo de Deus ser comparado? Ora, você conhece as narrativas bíblicas sobre o que foi Sodoma e Gomorra, a mais profunda abominação, a ponto de Deus fazer fogo e enxofre cair do céu e consumir toda a cidade, não sobrou nada. Como é que pode Deus vir agora e comparar a cidade dos filhos que Ele criou,
que ele guardou, que ele separou, comparar a Sodoma e Gomorra. Mas ele está dirigindo a palavra tanto aos príncipes, aos líderes, quanto ao povo. E está chamando Judá e Jerusalém de Sodoma e de Gomorra. Como falei no começo, isso tipifica a igreja. Será que esta palavra é aplicada nos dias de hoje? Será que temos igrejas comparadas a Sodoma e a Gomorra? Ou seja, será que temos igrejas que estão na mira da ira de Deus? Será que temos igrejas a estarem prestes a serem destruídas pela ira de Deus? Ele continua dizendo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui tem algo sério. Todas essas coisas que o Senhor está dizendo que não quer, é justamente o que ele tinha dito que queria. Os sacrifícios, a festa da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, as ofertas, o incenso, tudo isso era coisa que ele queria. E agora ele está dizendo: eu não posso suportar essas coisas. Por quê? Que ele está falando: eu não posso suportar uma convocação solene manchada com iniquidade. Tem muita igreja que está fazendo as coisas que Deus quer, misturada com aquilo que ele não quer, então ele abomina. E aí, meu irmão, você quer a visão da águia ou não quer? Sem a visão da águia, você vai continuar chamando o profano de santo e diabo de Deus. Porque tem muita gente que você entra lá, o cara prega e tem Bíblia, mas tem mistura. O coral vai cantar, canta a glória a Deus e aleluia, mas tem mistura. Jesus Cristo não quer mistura, o sangue dele é puro. Vem um pregar da glória a Deus, aleluia. Tem outro falando língua estranha, mas tem mistura. Tem que banir a abominação. O evangelho é puro e não aceita pitada de nada. Aqui o Senhor está dizendo: eu não suporto essas coisas, porque o ajuntamento solene está manchado de iniquidade, está associado com iniquidade. Sabe, meu irmão, que tem muita igreja que você olha, lá tem uma Bíblia, alguém lê e prega. O camarada diz assim: eu não aceito o homossexualismo, eu não aceito a pornografia, eu não aceito isso, não aceito aquilo outro. Ele não aceita um monte de coisa, parece que ele está todo de acordo com a Bíblia, mas tem uma vírgula lá que condena ele e vai lançá-lo no inferno. Tem muita gente: não, essa parte eu já cumpri, aquela eu já cumpri. Meu irmão, a Bíblia nos fala dos mandamentos. Quem falhar em um é culpado ou inocente? A regra que Deus nos dá é para ser cumprida por completa. É ela que nos dá a estatura de varão perfeito. No céu não vai entrar o que não passar pela porta da perfeição. Aqui o Senhor está dizendo: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vamos seguir. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ora, mas eles não estavam matando ninguém. Eles não estavam derramando sangue de ninguém. Mas o Senhor está dizendo, as vossas mãos estão cheias de sangue. Meu irmão, tem coisas mínimas aos olhos naturais que para Deus é como um homicídio, um assassinato. Ele é santo. Ele não suporta. Qualquer coisa que está fora da palavra dele é abominação, é considerada derramamento de sangue, homicídio e assassinato. Por isso, irmão, este lugar é um lugar de seleção. Não estamos aqui para brincar, não, irmão. Não estamos aqui para brincar. Você já ouviu a mensagem Bíblia versus Constituição? Então você sabe que não estou aqui para brincar. Eu não quero ser mais um pastor. Aliás, que eu qualquer hora eu não vou mais deixar que ninguém me chame de pastor, que eu estou envergonhado desse título. Título de pastor hoje é uma vergonha. Pastor igual a ladrão, tá certo, é o que mais tem por aí. Ladrões mesmos, homicidas, mãos manchadas de sangue. Qualquer um que tentar passar pelo caminho deles, eles matam. Pode não usar um revólver, mas matam de outras maneiras. Mas os olhos do Senhor estão sobre tudo. Aleluia. E a espada do Senhor, eu vejo ela apontada. Aleluia. Ele não está de braços cruzados. Aleluia. Ele só está esperando o tempo certo. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E muitos já caíram. A hora que Deus lhes puxar o tapete, eles vão ver com quem brincaram. Aqui então, o Senhor está dizendo, ó, tem muita gente que, aleluia, levanta as mãos para o alto, eu estou virando a cara. Estou vendo nada dessa glorificação aí. Tem outros, olha, aqui as vossas orações, estou abominando. Cuidado, irmão. Tem lugares que você entra, as pessoas estão orando, levantando mãos, glória a Deus, aleluia. E Deus está dizendo assim, eu estou olhando lá para o outro lado, eu não aguento ver isso aí. Falsidade, hipocrisia e mão manchada de sangue. Aí ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Sabe como que as pessoas estão fazendo mal, meu irmão? Muitas vezes é de uma maneira tão sensível. Estão preocupadas é consigo mesmo. Estão preocupadas só com aquilo que o rodeia. Mas aqui está dizendo, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos. Ora, muitas pessoas, você não vê ninguém, nenhuma das lideranças dentro da igreja, batendo em ninguém, empurrando ninguém. Você não via isso lá em Israel? Eles enfiando uma espada em ninguém. Contudo, o Senhor está dizendo, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim. Como é que um ato pode ser mal? Aqui não são atos, em especial atos físicos. São atitudes espirituais que não são condizentes com aquilo que Deus deixou como regra pura, santa e imaculada. Ele está dizendo, lavai-vos, purificai-vos. Irmão, presta atenção, se a espada te espetou hoje, é agora, lavai-vos, purificai-vos. Lavai-vos, purificai-vos, porque tem espada espetando nessa noite. Não adianta contender com todo poderoso, meu irmão.
Bem-aventurado aquele que aceita dele a repreensão, porque ele vai erguer e vai botar no pedestal. Mas se contender com ele, ninguém ganha quando contende com ele, só perde. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Agora então, irmão, que a coisa vai ficar complicada. Observou o que Deus está cobrando aqui? Ele não disse simplesmente, cessai de fazer o mal. Ele disse, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça e repreendei ao opressor. O que é isso? Isso aqui, irmão, é comprar o barulho dos outros. É ou não é? Observa bem se não é. Olha, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Ou seja, quando você estiver vendo alguém oprimir o outro, você tem que repreender, tem que comprar a briga daquele que está sendo oprimido. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Comprar o barulho dos outros. Entrar numa briga que não é sua. E agora, como fica? Você já viu aí no mundo é assim, né? Ah, não é comigo? Deixa para lá. Ah, não é com meu filho? Deixa para lá. Eu entendo, irmão. Eu entendo, claro que eu entendo. Eu entendo. Só que, acredite, a fome e sede de justiça, quando ela é transbordante em você, você não começa a ver por esse lado. Você quer ver justiça sobre a terra? Se você quer ver justiça sobre a terra, a causa dos outros também vai te incomodar. Jesus veio a este mundo pela causa dele? Foi pela salvação dele que ele veio? Ou pela salvação dos outros? Paulo foi para dentro da cadeia pensando nele mesmo? Ou pensando em outros? Pedro foi parar naquela cruz de cabeça para baixo porque ele estava pensando só nele. João foi parar na ilha de Patmos porque ele estava pensando só nos seus deleites pessoais. A causa do evangelho é pensarmos nos outros e não em nós mesmos. Aí diz, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Aqui cabe uma pausa para nós fazermos uma oração e dizer, Senhor, eu não quero ser rebelde. Me ensina, me dá graça, fala comigo. Mas quando Deus fala, irmão, Ele fala com clareza. Não vai depois dizer, não entendi, e falar de novo. Não brinca com Deus, não. Ele fala com clareza. Se recusar de fontes rebeldes, sereis devorados à espada. Mas ele está dizendo, o vosso pecado pode ser como for. Eu vou purificar. Se aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender a causa dos órfãos, pleitear a causa das viúvas, aí ele vai te purificar, porque você tem fome, tem sede de justiça, você quer andar naquilo que o Senhor quer que você ande. Cabe aí a sua oração. Você pode falar com Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você quer ouvir Deus? Mas se for de rebelde, a espada vai devorar vocês. Você está de pé? Até aqui te ajudou o Senhor? Aquele que está de pé? Cuide, vigie,
para não cair. Para concluirmos, diz no 21, como se fez prostituta a cidade fiel. Traduzindo, como se fez prostituta a igreja fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória. O teu licor, o teu vinho, se misturou com água, ou seja, o vinho que representa aí até uma doutrina pura, está misturado com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, de salários. Ora, no mundo que eu vivo, Jerusalém representa a igreja. A igreja já é a Jerusalém celestial, implantada com a glória de Deus na terra. Os príncipes da igreja são os seus líderes. Se tornaram rebeldes e companheiros de ladrões. Pergunta, tornaram ou não? Precisa traduzir? Será que precisa traduzir que as lideranças evangélicas se tornaram companheiros dos ladrões? Não precisa traduzir. Silas Malafaia é companheiro de um monte de ladrão. Na família dele também já está cheia de ladrão. São tudo políticos. Todo político é ladrão. Político honesto? Ah, tá. Político honesto nasce morto. Todo mundo que entra para aquele lixo tem que se filiar a um partido. E todos os partidos já estão com as mãos manchadas de sangue. Não tem bonzinho naquilo lá, só tem diabo. Jesus chamou aquilo de mundo e disse que o mundo jaz no maligno. Depois vai o advogado dele me ligar para levar outra bronca e outro fora. Então, são príncipes rebeldes, porque por mais que ouve a verdade, por mais que a gente joga na cara deles, eles não tomam vergonha na cara e são companheiros e amigos de ladrões mesmos. E o endereço aqui é a Rua Mariano Procópio, número 35. Eles sabem, mas a coragem deles é só por trás de um telefone. Essa é a coragem deles. Porque todos aqueles que servem o diabo são assim covardes. Jesus Cristo ainda vai purificar a sua igreja. Aqui diz que cada um deles ama o suborno, as lisonjas e corre atrás de salários e recompensas. Corre ou não corre? E ainda diz, não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Claro que não chega. Não chega mesmo. Eles estão nem aí para isso. Eles têm coisas mais importantes para ver. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Quem são os adversários de Deus? Quem são os inimigos de Deus? São os pastores, são os bispos presbíteros, são as lideranças evangélicas, são inimigos de Deus. Venderam o rebanho de Cristo para os políticos, são inimigos de Deus, portanto eles estão na nossa mira. E nós já estamos desafiando Deus deles. Porque esse ministério não veio para brincadeira. Esse ministério nasceu de clamor, de lágrima. Esse ministério nasceu de fome e sede de justiça. Eu não pedi ministério para desfilar de carro novo.
A hora está chegando. O funil está apertando. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque eu tenho fome e sede de justiça, e Ele me prometeu que eu serei saciado. E aqui, quando ele fala dos adversários, dos inimigos, ele se apresenta, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. Está vendo aqui, ó? Olha os adversários dos inimigos de Deus. Tem um bocado de nome. Silas Malafaia é o primeiro da lista. Esse foi o que mais vendeu o povo de Deus para os políticos. Tem um outro aí que pensa que é famoso, garoto propaganda também, Marco Feliciano. Tem outros inimigos de Deus. Benihim está exaltando Bento XVI. Billy Graham exaltou João Paulo II. Deus está cheio de inimigo. Antes, quando eles comiam com os cachorros nas esquinas, eles não faziam isso. Agora, porque Deus os exaltou, os criou, os deu fama, eles estão dividindo Deus com o diabo. Mas ainda tem homem de Deus na terra. Ainda tem sal, ainda tem luz, ainda tem Espírito Santo. Ainda tem 7.000 que não vão dobrar os joelhos. Mas Deus está cheio de adversários. E aonde que Ele achou os seus adversários? Lá dentro da igreja, que deveria ser coluna e firmeza da verdade, agora é palco de ladrões e homicidas. Não precisa dizer aonde vamos distribuir as cópias desse CD. Não precisa dizer. Não precisa dizer que vamos colocar na internet para o mundo inteiro ver. Não precisa dizer que tudo que é mídia que vier à nossa mão, vamos largar, doa em quem doer. Porque a sebe de Deus ainda está estendida em volta daqueles que têm fome e sede de justiça. Diz aqui, olha. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Deus está dizendo, olha o que eu vou fazer com a minha cidade, olha o que eu vou fazer com a minha igreja, eu vou voltar contra ela a minha mão e vou purificá-la. E no verso 26... restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel, ou seja, restauração. É aí que nós chegamos, irmão. É aqui a nossa parte. É a mim e você que Deus vai usar como chicote para restaurar os juízes da terra. Para restaurar os líderes, restaurar aqueles, não os que estão aí na autoridade. Esses estão cortados e não tem mais arrependimento. Mas através de nós, novos líderes, novos juízes, novos príncipes vão se levantar para restaurar a cidade de Deus. Como no princípio, olha a palavra que me vem agora, como no princípio, lembra-te, pois, de onde caíste. Agora, irmão, vamos deixar um pouquinho de lado eles, que a parte deles já está reservada, com dia e hora marcada. Vamos falar de nós. Você está como no princípio, você está como no primeiro amor. Porque, meus irmãos, presta bem atenção, se você também vacilar ou se eu vacilar, Deus levantará outro, e a espada que hoje está na nossa mão vai passar para a mão de outro, mas Ele cumprirá o que lhe apraz.
Não podemos fracassar. Restauração é para valente, é para quem dobra os joelhos, é para quem ouve Deus, é para quem enxerga o espiritual. Isso aqui não é para qualquer um. Eu já tenho dito para algumas pessoas: pastor, eu vou lá na igreja. Não vem não, irmão. Procura uma outra igreja, porque lá não tem lugar para você. Diferente do que todos os mercenários fazem por aí. Você quer vir? É mais um para dar dinheiro. Aqui a gente não precisa de gente para dar dinheiro. Aqui a gente precisa de gente para dar vida. Aqui é uma igreja. Aqui é. E eu, por enquanto, tenho que carregar esse título vergonhoso, manchado de pastor, mas ele será purificado um dia. O que importa é nós mostrarmos para os outros: você é pastor? Sou, mas não sou como fulano, beltrano, nem cicrano. Quer a prova? Entende, irmão? Não subo em morro para ungir a arma de ninguém, nem apresento candidato político. Não me misture. Não confunda. Porque muitas coisas têm o mesmo nome. Muitas coisas se parecem por fora, mas o que manda é o que vai por dentro. Então, irmãos, a gente vai concluir. Diz no verso 27. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundido por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Esta é a recompensa desses que se esqueceram de Deus, desses que colocaram a Bíblia abaixo de uma constituição, desses que exaltaram políticos acima do rebanho de Cristo. Irmão, se um político quiser entrar aqui, ele tem que sentar aí e saber que ele é menor do que você. Você recebeu muito mais da palavra do que ele. E como é que esses hipócritas põem político atrás do púlpito? Como é que é o nome desse governador que tem aí agora? Sérgio Cabral. Esse tal de Sérgio Cabral entrou numa igreja e, vamos dizer, entre aspas, pregou 40 minutos. E membros ali fiéis, durante anos e anos, nunca tiveram a oportunidade de pegar 40 segundos naquele microfone. E eu pergunto quantas vezes Sérgio Cabral deu dízimo para colocar uma telha ou um tijolo naquele negócio. Meu irmão, eu não sou revoltado com nada, eu tenho a fome e sede de justiça. Portanto, a parte que lhes cabe é essa: eles vão queimar como a estopa. E que assim seja, para a honra e glória do nome do Senhor.